Deus, eu quero ser grato primeiramente a Ele, a Deus, por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer de coração a vida da rainha do meu castelo, minha esposa, que está me acompanhando neste dia de hoje. Meu filho também, Felipe Gabriel. Para quem não conhece, esse daí é aquele do milagre, irmão. Quem estava aqui a última vez que eu vim aqui contar? Quem não estava vai ouvir hoje de novo, que é um propósito que eu fiz com Deus. Quero agradecer a vida também do meu amigo, pastor Sérgio, missionário, pastor Heloísio Carlos, meu amigo, presbítero Márcio. Deus abençoe a vida do pastor, Deus abençoe a vida do nosso irmão. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, a nossa irmã Fernanda ali com a sua filha. Que Deus possa abençoar a vida também da esposa do presbítero Márcio, do teu filho. Deus abençoe. Da tua família, irmão. É um amigo que o Senhor nos concedeu durante o nosso ministério, amém? Todos vocês são meus amigos, amém, irmãos? Toda vez que você estiver orando, você lembra do presbítero Eduardo Cury, que eu também lembro das nossas vidas, amém? Irmão, esse menino aí, meu filho, ele nasceu no dia 30 de março de 2014, com 4 kg 775 gramas e 51 centímetros. E ele nasceu com uma alteração no sangue, uma bactéria. E a médica dizia para mim e para minha esposa que ele ia ficar internado, ia passar por cirurgia. Mas ela não conhecia que o Deus que eu prego a palavra, o Deus que eu ministro, o Deus que eu adoro, o Deus que eu louvo, o Deus que eu glorifico, é aquele mesmo que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ela disse que não ia ter jeito, que ele ia passar por vários processos médicos. Quando chegou na sexta-feira, eu saindo da minha casa, ela queria que eu e minha esposa voltasse na sexta para fazer o exame hemograma. E quando nós saímos de casa, eu abri a palavra de Deus. Caiu no livro de Isaías 60, verso 1: levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E quando eu cheguei aqui no hospital em Mogi das Cruzes, no Mogidó, antiga mãe pobre, ele fez o exame, e quando veio o resultado eu abri, e eu não glorifiquei a Deus com gritos, mas com lágrimas. E quando eu li aquilo, eu fiquei tão emocionado porque eu dizia para Deus: Deus, se o meu filho passar por essa, todas as vezes que eu estiver ministrando a tua palavra, eu vou contar este milagre. Então eu já estou aqui a terceira vez, é a terceira vez que eu conto. Então, se me convidar de novo, vai ouvir de novo, porque é um propósito que eu fiz com Deus. E propósito com Deus nós não devemos quebrar, nós não devemos cancelar. Propósito com Deus tem que ser até o resto da vida. Então, quando abri, estava escrito que o sangue do meu filho estava purificado, não tinha mais nada. Quem pode aplaudir Jesus para a vitória? E hoje ele está indo na cabeça de Deus. Anda uma bateria, não pode ver uma bateria que já foi até o próprio irmão que está tocando a bateria. Meu Deus, eu falei: Jesus, aleluia, já tem um dom em nome de Jesus. Vamos colocar sobre os nossos pés com a permissão do pastor. Agradeço também a Deus por conhecer a vida do nosso irmão que acabou de tomar um louvor maravilhoso. Deus possa abençoar. Que voz! Se eu tivesse uma voz dessa, aleluia. Legal. Livro de Neemias, 16º livro da Bíblia Sagrada. Livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 18. O tema que foi nos passado. Livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 18. Quem achou diz: eu achei. Quem não achou, diga: eu ainda não achei. E eu lhes contei como a mão do meu Deus me fora favorável, e as palavras que o rei me tinha dito. E eles disseram: levantemo-nos e construamos, e suas mãos se
se fortaleceram para o bem. Quando Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, ouviram isto, eles riram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E eu lhe respondi e disse: o Deus do céu nos dará bom êxito, e nos seus servos nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Olha para o tema e diz assim: o Deus do céu nos dará bom êxito. Diga para ele assim: o Deus do céu nos dará sucesso. Nos dará sucesso. Nos dará sucesso. E diga para ele assim: aleluia. A Tobias, Sanbalate e Gesem riram, mas o nosso Deus que está no céu nos dará sucesso. Nos dará sucesso. Nos dará sucesso. Olha para o tema e diga assim: tudo que você entregar na mão de Deus, Deus vai dar sucesso. Deus vai concretizar com sucesso. Se você acredita, já era para você adorar a Deus. Poder tomar uma vossa séria. Queridos, quando nós observamos o livro de Neemias, que é um livro pós-exílico, é um livro que o povo de Israel, o povo de Judá, tinha acabado de sair do cativeiro. Segundo a história diz que chega um momento que o rei Salomão veio a falecer, e agora se torna o Reino Norte. O Reino Norte ele tinha 10 tribos, sendo que Jeroboão seria o cabeça destas tribos. E segundo a história diz que eles tiveram 18 reis e 8 dinastias diferentes, mas porém não agradavam, não louvavam, não adoravam e não davam, aleluia, nada de bom para Deus. E o Senhor abomina, porque a Bíblia diz que este reino norte, ele passa por um cativeiro chamado cativeiro assírio. E segundo a história diz que eles não conseguiram sair do lugar onde eles colocaram, se você for ver na Bíblia Sagrada. Agora o Reino Sul tem apenas 2 tribos, Benjamim, aleluia, e Judá. E segundo a história diz que haviam 20 reis, uma dinastia de um reinado só, chamado de reinado davídico. Ou seja, era sempre a descendência de Davi que iria reinar sobre Judá. E a Bíblia diz que tudo que passa, tudo que acontece, para nós às vezes é um exemplo. Só que Judá não toma um exemplo a queda de Israel, porque segundo a história diz que Judá, ele teve um período com Deus, mas também teve um período fora da presença de Deus. Houve pessoas que adoravam a Deus, mas houve também pessoas que acendiam incenso a outros deuses. Houve pessoas que glorificavam a Deus, mas também haviam pessoas que não glorificavam a Deus, mas glorificavam a outros deuses. E o Senhor agora permite que levanta um reino chamado babilônico. A Bíblia nos ensina que Nabucodonosor, ele manda Nebuzaradan, um dos seus comandantes, a invadir Judá. Primeira coisa, ele destrói o muro, e quando destrói o muro, está destruindo a proteção de uma cidade, porque muro caído é fácil para o adversário entrar. Muro caído é fácil do adversário penetrar.
Toda cidade na Bíblia Sagrada que era fortificada, sempre era mencionado seus muros. Lembra de Jericó? A Bíblia diz que o povo agora está próximo de Jericó, e dizem que Jericó era impenetrável, mas quem estava na frente do povo era Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Nebuzaradã coloca madeira sobre os muros, e com o peso dos homens invadindo a cidade, veio a derribar ou derrubar os muros. Segundo a história diz que eles começam a devassar tudo. Eles começam a destruir as oliveiras, ele começa a destruir as videiras, ele começa a destruir os gados, as ovelhas, destruir tudo aquilo que era memorável a Deus. Por quê? Porque sabemos que a oliveira é feita para fazer azeite, sabemos que a videira é feita para fazer o suco da uva, sabemos que a ovelha e o gado era para fazer sacrifício. Primeira coisa, o inimigo já estava acabando com a adoração a Deus, dizendo: eu vou acabar com a gente, eu vou acabar com a alegria, e eu vou acabar com o sacrifício do povo. Por quê? Porque tudo isso foi permissão de Deus. Há coisas muitas das vezes que acontecem na minha e na tua vida, que nós colocamos culpa em A e em B, mas a culpa não é nem de A e nem B, é de mim e de você, porque nós não vigiamos e não tampamos a brecha para o adversário entrar. Olha, ele destruiu tudo. Vou destruir o azeite, vou destruir a videira, vou destruir as ovelhas, vou destruir o gado. E agora ele entra dentro do templo. Quando ele entra dentro do templo, ele destrói tudo. Mas segundo a história diz que quando eles invadiram, uma coisa não estava mais no templo, porque essa coisa era sagrada para Deus, e só quem carregava eram os herdeiros de Levi, chamados coatitas. Quem era? Era a arca. O povo invadindo o território de adoração a Deus de Judá. Mas a Bíblia, segundo a história, diz que 6 homens tiveram compaixão e disseram: opa, eles vão pegar tudo que tem no templo, mas eles não vão pegar uma coisa: a presença de Deus. Eu vou dizer de novo: eles vão tomar tudo. Pode pegar um azeite, pode pegar o vinho, pode pegar o sacrifício, mas não vai pegar uma coisa: é a presença de Deus. Levanta a tua mão, porque eu já quero profetizar para você. O inimigo pode tirar o azeite, o inimigo pode tirar o vinho, o inimigo pode tirar até o sacrifício, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: a presença de Deus não sai de você. A presença, diga para o teu irmão, a presença de Deus não sai de você. Diga para ele: não sai. Diga para ele: pode vir luta, mas a presença continua. Pode vir prova, mas a presença continua. Pode vir fofoca, mas a presença continua. Pode ter levante, mas a presença continua. Pode ter perseguição, mas a presença continua. Aleluia. Pode tirar tudo que for, mas menos a presença de Deus. O que ele faz? Ele invade, pega tudo, utensílios da casa do varão. Segundo a história diz que ele pega agora 40.000 taças de ouro, pega 40.000 de prata, pega 98 de bronze, foi pegando tudo, prato, talher, tudo que tinha de direito, e leva para a cidade. Quando ele leva para a cidade, ele agora pega os principais, entre eles Daniel. Só que chega o período agora que vai encerrar esse cativeiro, porque esse cativeiro era só para 70 anos. O reino norte ficou para sempre, mas o reino da adoração, o reino de Judá, teria que passar um período na prova para aprender que sem Deus ele não é nada. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que você não entendeu. O povo da adoração, o povo que era escolhido de Deus, ele tinha que passar 70 anos na prova para aprender que sem ele, sem Deus, ele não é nada.
Salomão, 931 a.C., vem agora o reino norte, Efraim, veio agora o reino sul, e chega o momento agora de Nabucodonosor. Nabucodonosor vem no seu reinado. No primeiro capítulo de Daniel é o capítulo a qual Daniel ele se não quer se contaminar com a comida e com a bebida do rei. Ele estava dizendo: a Babilônia, eu estou dentro da Babilônia, mas a Babilônia não está dentro de mim. Aleluia! Ele estava dizendo assim: ó, eu estando no lugar é uma coisa, mas o lugar que está dentro de mim é outra coisa. Eu vou dizer de novo: eu estando dentro do lugar é uma coisa, mas o lugar estando dentro de mim é outra coisa. E a Bíblia diz que esse homem agora começa a revelar o sonho através de Nabucodonosor. Quando chega até agora no capítulo de número 5, a Bíblia diz que eles estão fazendo festa com aquilo que era sagrado. Belsazar, as mulheres do seu tempo, estão agora fazendo festa com os utensílios da casa do barão. E a Bíblia diz que agora chega o período que vem uma mão sem auxílio nenhuma e começa a escrever sobre a parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, dizendo: Deus contou o seu reino e dividiu o fim. Tekel, tu foste pesado na balança e foste achado em falta. Upharsin, o teu reino foi dividido e dado ao Medo e Persa. E Belsazar olhou para Daniel e disse: mas esse Daniel não é aquele velho que profetizava no período do meu avô chamado Nabucodonosor, e também profetizou no período do meu pai chamado Nabonides? É ele mesmo, ele continua o mesmo. A Bíblia diz no capítulo 5, ele diz: tu és ainda o mesmo Daniel. Eu vou dizer de novo: tu és ainda o mesmo Daniel. Como assim? Porque Daniel profetizou, Daniel ele entregou tudo aquilo que é de Deus. Então, se fosse nos dias atuais, ele iria engrandecer. Mas a pergunta vem na boca de um ímpio, dizendo: tu é ainda o mesmo Daniel? Ele vem velho, ele vem com a idade avançada e diz assim: eu continuo o mesmo. Eu vou dizer de novo: eu continuo o mesmo. Chega agora e fala: Belsazar deu a revelação para ele de Mene, Mene, Tekel, Upharsin, e disse que, segundo a história, diz que Belsazar vai dormir. Quando chega na parte da manhã, um reino chamado Medo e Persa, chamado Ciro, o rei Ciro, ele invade a Babilônia e ele acaba com o cativeiro. Primeira coisa, ele fala para o povo de Judá: voltam para onde você veio. Mas segundo a história diz que nem todo mundo voltou. Por quê? Porque tem pessoas que se acostumam com mordomia. Eu vou dizer de novo: tem pessoas que acostumam com coisa fácil. Aleluia. A Bíblia diz que a maioria não quis voltar. Ficou na Babilônia do jeito que tá bom aqui, tem comida, tem veste. Porque segundo a história diz que, olha aí, olha interessante, eles adoravam a Deus, Deus sustentava, Deus vestia, Deus tratava bem. Mas quando veio Nabucodonosor tomar conta, Nabucodonosor agora fala: você vai comer tanto, você vai vestir tanto, você vai falar tanto, você vai ser como tanto. Eles acostumaram com o tratamento, dizendo: eu vou comer o tanto de Nabucodonosor, eu vou falar o tanto dele, eu vou vestir o tanto dele. Mas a Bíblia diz que Ciro se levanta e traz o povo para a adoração de volta. Aleluia, Deus! Eu vou dizer de novo: Ciro se levantou por intermédio do profeta Jeremias, capítulo 25, ele diz assim: olha, o povo vai ficar 70 anos no cativeiro, mas vai vir um redentor chamado Ciro. Olha, ele nem tinha nascido ainda, já estava profetizando que ele traria a adoração de volta para Jerusalém. Levanta com a mão direita para me profetizar para você. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite cabisbaixo, triste, que a situação não está mais aguentando, é o casamento destruído, a família que não vem mais para a igreja. Mas o Senhor manda te dizer: eu trouxe profeta aqui nessa noite para te dizer: a adoração está voltando hoje para Jerusalém, a adoração está voltando hoje para a tua casa. Quem acredita que a adoração está voltando hoje para a tua casa?
Vem agora, Ciro se levanta. Primeira coisa, Ciro chama agora Zorobabel, chama Mitredate, que era o tesoureiro, chama Sesbazar, que era príncipe de Judá, e diz assim: fala para o povo voltar e construir o templo. O que eles precisam? Ouro? Vou dar ouro. O que eles precisam? Madeira? Vou dar madeira. O que eles precisam? Ferro? Vou dar ferro. O que eles precisam? O que eles precisar, só vim pedir para o rei. Vou dizer de novo, que você não entendeu. Tudo que eles precisar, só pedir para o rei, que o rei dá. Vou dizer de novo. Tudo que precisar, só pedir para o rei, que o rei dá. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tem duas pessoas entendendo. Santo é o nome de Jesus. A Bíblia diz que agora ele pega eles e começa. Aí vem os samaritanos. Os samaritanos olham e dizem assim: podemos também construir o templo com vocês, adorar o Deus de vocês, cultuar com vocês, glorificar com vocês, dar aleluia com vocês, e prestar louvor com vocês. Eles olharam um para o outro. A Bíblia diz que Zorobabel e Jesua, filho de Josadá, estava cheio do Espírito Santo, diz: opa, eu tenho discernimento ainda. Negativo. Por quê? Porque no segundo livro de Reis, capítulo 17, a Bíblia diz que eles adoravam deuses. Ou seja, eles eram um oportunista. Se o povo que estava se levantando naquela época adorava Deus de Israel, eles também iam adorar. Se o povo se levantava naquela época adorava outros deuses, eles também iam adorar. Eles eram assim, adoravam o que vinha pela sua cabeça. Eles não adoravam por coração, eles adoravam com interesse. E a Bíblia diz que agora ele chega e não participa da construção do templo. Qual que eles vão fazer? Eles chegam agora. Veio um homem por nome de... Eles dizem, na época de Esar-Hadon, havia 2 homens. Esses 2 homens agora se levantam contra o povo de Judá e diz assim, vou mandar carta para o rei Artaxerxes. E a carta está escrita assim, se esse povo se levantar, ele não vai pagar tributo para você. Se esse povo se levantar, ele vai, se esse povo crescer, ele vai se levantar contra você. Se esse povo crescer, eles não vão pagar mais nada para você. Eles não vão ser seu servo, não vão ser nada. E a Bíblia diz que ele agora chega e fala assim, cancela tudo. Ele chega para Sinzai, o escrivão, e diz, fala para o povo cancelar tudo. Ele chega agora para o Sesbazar e diz, olha, cancela tudo. Mas a Bíblia diz que no capítulo de número 3, o povo agora está se alegrando, não está construindo mais o templo, mas eles estão edificando o altar. Vou dizer de novo, no capítulo de número 3 de Esdras, eles estão edificando o altar. A Bíblia diz que eles edificando o altar, eles estão vendo agora a construção do templo. É interessante que a oposição só vai se levantar quando, não é quando estiver em pé. A oposição já se levanta quando tiver o alicerce. Jesus. Vou dizer de novo. A oposição ela nunca vai se levantar quando tiver já pronta. Ela vai se levantar quando tiver já o alicerce. Verdade, Deus. Quando ela vê que está crescendo, ela falou, eu vou parar. Quando ela vê que está prosperando, ela diz, eu vou parar. Eu vou acabar. Isso é a armadilha do diabo. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías, você só acredita, levanta tua mão para cima para me profetizar. Isaías 54, 17, todos nós conhecemos. Nenhuma ferramenta do adversário, da oposição, do invejoso, do olho gordo, prosperará contra você. Porque segundo a história diz que no capítulo de Esdras eles começam a reconstruir o templo, depois vão para o altar e no templo de Neemias vão para o muro. Mas peraí, o homem não fez primeiro o muro, depois o altar e depois o templo? Deus está preocupado com as coisas de dentro. Primeiro vou fazer o templo, vou fazer o altar de sacrifício, para depois fazer o muro. E a Bíblia diz que quando eles estão agora
os antigos, os anciões de Israel estão vendo o alicerce saindo, eles começam a chorar. Por quê? Porque era uma adoração antiga que estava voltando. E o Senhor está mandando te dizer nessa noite: se prepara, porque do jeito que você adorava antes, vai voltar a adorar. Aleluia. Diga para o teu irmão, põe a mão no ombro dele, profetiza para ele, diga assim: da mesma forma que você adorava antes, você vai adorar agora. Aleluia. Ela vai subir na hora toda a átria, ele mandou verve, a sebe. Diga para o teu irmão: Deus está com saudade do jeito que você adorava. Deus está com saudade do jeito que você glorificava. Deus está com saudade do jeito que você dava lugar. Deus está com saudade do jeito que você buscava. Quando faz o altar, a Bíblia diz que quando ele faz o altar, ele começa a fazer o alicerce, os anciões choram e os jovens glorificam. Por quê? Porque era uma união, e quando é união, todo mundo se alegra com a vitória do irmão. Eu vou dizer de novo: diga para o teu irmão, alegra com a minha vitória, alegra com a minha bênção, alegra com o meu milagre, alegra com a minha vitória, alegra com a minha bênção, alegra com o meu milagre. Aleluia. Diga para ele: eu estou se alegrando porque Deus está te levantando hoje. Eu estou te alegrando porque Deus está te avivando hoje. Eu estou te alegrando porque você está na casa de Deus só. A oposição se levanta, eles param, mas no capítulo de número 5, a Bíblia diz que levanta agora 2, mas não são escrivão, não são sacerdotes, não, é 2 profetas, Ageu e Zacarias, filho de Hildo. E a Bíblia diz que eles agora olham para o povo e dizem assim: vamos se alegrar. E qual que é essa palavra? Ele começa dizendo: ó, suas casas, Ageu capítulo 2, ele começa a dizer: sua casa está bonita, está com estoque, está com gesso, a sua casa está com luminária bonita, mas a minha casa está deserta, os alicerces estão lá e ainda não foi colocado. Ele disse assim: vocês, ele dizendo para o povo de Israel, vocês são como pessoas que colocam o dinheiro num saquitel ou num saco furado, que não para em nada. E ele olhou e disse assim: porque o meu Senhor é dono do ouro e da prata, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele agora, para arrebentar o povo, assim animado, diz: e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Sabe o que acontece? Isso anima o povo. O povo começa a construir. A Bíblia diz que Tatenai, o escrivão daquela época, chega até o rei Dário e diz: olha, rei Dário, o povo está construindo sem ordem de ninguém, porque na época do rei Ciro ele mandou construir, mas Artaxerxes ele agora cancelou a obra, dizendo que esse povo ia se levantar e ia se rebeliar, que ele não tinha um bom histórico. Ele foi até a cidade de Amecta. Quando ele chega na cidade de Amecta, ele começa a folhear o livro das crônicas e começa a vir a dizer: o povo de Deus que adorava o Deus verdadeiro, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que derrubou a muralha, o Deus que matou gigantes, era para você ter dado glória, o Deus que fez milagre diante do povo, esse é o povo de Judá que adorava. Aí ele disse assim: o que este povo precisa? Peraí, deram carta para ele dizendo: cancela a obra. Deram carta para Tatenai dizendo: cancela a campanha. Ela mandou aleluia. Deram carta para Tatenai dizendo para o rei: olha, cancela isso que está acontecendo, essa adoração. Aí o rei vai folhear. Quando ele vai folhear, ele vai meditar dizendo: mas esse povo aqui, ele só adora o Deus que abriu o mar vermelho, que derrubou a muralha, matou gigante, que fez milagre no deserto. Sabe o que ele faz? É grande, hein? O rei é grande. Ele olha e diz assim: pastor, ó, esse povo aí precisa do quê? Vou dizer de novo. O inimigo queria fechar, o inimigo queria acabar,
O inimigo queria encerrar, o inimigo queria cessar, mas aí o grande, o rei disse: o que este povo precisa? Se é de madeira, manda buscar madeira. Se é ouro, manda dar ouro. Aleluia. Eu vou dizer de novo: se é de madeira, manda buscar madeira. Se é de ouro, manda buscar ouro para eles. Aleluia, Jesus. Quando estava reconstruindo o muro, o templo, a Bíblia diz que ele agora chega e diz assim. Eu estou lendo também aqui no livro de Crônica dos Reis, o rei dizendo, e eu vejo que esse povo adora com um animal chamado cordeiro. Vai até lá e pega cordeiro para eles. Não estava faltando mais nada, pastor. Só estava faltando uma coisa: o altar já estava de pé, o templo já estava de pé, só faltava, vou dizer de novo, o altar estava de pé, o templo estava de pé, só faltava o sacrifício. Sacrifício na Bíblia simboliza adoração. Aleluia. E aí ele disse assim: por quê? Porque culto que não há sacrifício não é culto. Culto que não há sacrifício não é culto. Aleluia, Jesus. Culto que não tem adoração não há culto. Verdade. É uma reunião simples. Olha para o teu irmão teu lá e diga assim: você veio cultuar ou você veio para uma reunião? Os que vieram cultuar nessa noite, erga a tua mão para cima e dá um brado de glória bem gostoso para Deus. Pega o que falta para o culto, coloca agora, reparte. Começou a cortar, colocou o cordeiro, um sabateando, um adorando, eu imagino. Mas aí a Bíblia diz que chega agora o tempo de Neemias. Neemias está no palacete de Suzã. E quando ele está no palacete de Suzã, ele agora recebe a notícia de Anani. Anani aparece até ele, e ele olha o que ele faz. Ele está no alto, mas lembra de quem está embaixo. Eu vou dizer de novo. Eu vou dizer de novo. Ele está no alto, mas lembra de quem está embaixo. Olha o que ele diz: como está a cidade de meus pais? Neemias se levanta quando já tinha passado 142 anos do cativeiro. Essa foi com 59, primeiro foi Zorobabel. Passados 70 anos Zorobabel se levanta, passados 59 anos foi Esdras, agora passado mais 13 anos foi Neemias. Então 142 anos depois, Neemias ainda está preocupado como que está. Aí ele diz assim: como que está a cidade de meus pais? Ele diz: está pobre e em miséria. Mas peraí, o templo levantou e tinha um altar e ainda estava pobre e em miséria? Aí ele diz assim: olha, qual que foi a atitude dele? Diga para o teu irmão 5 atitudes de Neemias que nós devemos às vezes aprender com Neemias. Primeiro, quando ele ouve essa notícia, a primeira coisa que ele faz, ele não vira as costas para o seu irmão. Eu vou dizer de novo: ele não vira as costas para o teu irmão. Ele poderia dizer: eu estou no bem, eu estou no palácio, eu não quero nem saber do passado, não quero nem saber da minha família, não quero nem saber de você, vou virar as costas. Primeira coisa, ele se assentou. A palavra, quando ele se assenta, é uma reflexão de atitude, uma atitude de reflexão. Quando ele senta, ele está dizendo: pode falar que eu estou para ouvir. Aí eu vou dizer: você não entendeu. Quando ele senta, ele tem uma atitude de reflexão. Ele senta e diz: pode falar que eu quero ouvir. Aí ele começa, a Bíblia diz: primeiro ele se assenta, depois ele chora. É uma atitude de humilhação ou de sentimento, ou de sensibilidade. Olha aí. Terceiro, a Bíblia diz que ele se lamenta, uma atitude de quebrantamento. Glória a Deus, glória a Deus. Quarto, ele agora jejua, uma atitude de contrição. E por último, ele vai orar. Era uma atitude de confiança, porque ele sabia que se ele orava,
alguma coisa ia acontecer. E quando ele vai orar, ele está orando pedindo a presença do rei. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 11, que ele era copeiro do rei. Naquela época o copeiro do rei ele era tão importante, porque como o rei era um homem muito visado, eles passavam muitos reis naquela época, mas não relata na Bíblia, mas segundo a história diz que muitos reis morreram envenenados. Então eles pegavam um copeiro para experimentar o vinho e também para servir o vinho. Eles estavam muito preocupados de morrer, de ser assassinados, então eles pegavam um copeiro para experimentar o vinho e para entregar o vinho ao rei. Só que tem um segredo. Segundo a tradição judaica, diz que o copeiro não podia entregar o vinho para o rei triste. Mas peraí, recebeu uma notícia que mexeu com o teu íntimo, recebeu uma notícia que mexeu com a tua vida, com a tua família, ele vai estar alegre? Ele vai orar a Deus, porque ele sabia que se ele chegasse sem a oração de Deus, porque primeiro Deus ouve o choro dele, vou dizer de novo, primeiro Deus ouve o choro dele, segundo Deus ouve o lamento dele, terceiro Deus vê o sacrifício de jejuar no momento difícil, e quarto Deus ouve a oração dele. Você não entendeu? Primeiro Deus se emociona com o choro dele, segundo Deus se levanta do trono por causa do lamento dele, terceiro Deus olha para ele porque ele jejua no momento difícil, e quarto Deus ouve a oração dele. Quando ele chega até o rei, ele está triste. E a Bíblia diz aqui que ele fala que se eu entregar o rei, se eu aparecer perante o rei do jeito que eu estou, ele pode me matar. Está na Bíblia. Ele vai entregar para o rei. Quando ele vai entregar para o rei olha para ele. Quem sabe o rei já falou, vou mandar matar, mas o Espírito Santo tocou no rei. Por quê? Porque ele já chorou, já lamentou, já jejuou e já orou. Glória a Deus. Já estava se preparando para o pior. E a Bíblia diz que quando ele aparece até ele, ele entrega o rei, olha e diz, qual é essa tristeza? Porque eu estou vendo que você está com a saúde, eu estou vendo que você não está enfermo. Aí Deus usa uma boca de um rei que nem adorava a Deus naquela época, que ele disse, essa tristeza vem do coração. Eu vou dizer de novo, essa tristeza vem do coração. Aí ele já se achou com a oportunidade dele. Ele já se achou dizendo, opa, ele já me deu uma brecha, agora eu vou dizer para ele, como eu poderia estar contente, mas peraí, você está no palácio, peraí, você está no meio do conforto, peraí, você está comendo coisa boa, peraí, você está vestindo coisa boa. Ele disse, como eu poderia estar bem, sendo que a cidade que meus pais estão sepultados está debaixo de ruína. Posso falar uma coisa para você? Neemias não foi orgulhoso, Neemias não foi, aleluia, orgulhoso. Neemias não estava só pensando na sua pessoa, ele também estava pensando nas pessoas que estavam lá fora. Eu vou dizer de novo, Neemias não pensava só no erro dele, Neemias também pensava nas pessoas que estavam caídas. Quando ele pega e diz assim, ele se abre ao rei, ele se abre ao rei, e o rei olha para ele e diz assim, tudo bem, está tudo assim? O que você quer que eu te faça? Neemias se abre com o rei, e o rei olha e diz assim para ele, o que você quer que eu te faça? Aí ele diz assim, me dá a carta.
para me poder levantar a proteção da minha cidade. Aleluia, Deus. Me dá cá para me levantar aquilo que está caído. Aleluia. Me dá cá para levantar aquilo que está caído. Me dá cá para aquilo que está caído. Aleluia. Quero para você Glória a Deus. Teu nome, aleluia. Só você que crê, levanta a tua mão, levanta. O Senhor está te dando carta branca para você hoje. Aleluia. Para você levantar aquilo que está caído. Se prepara, porque se você prega através da sua pregação, aquele que está caído vai se levantar. Se você louva, se prepara, porque através do seu louvor, aquele que está caído vai se levantar. Porque hoje Deus já te deu a autoridade para dizer: para os caídos é para se levantar. A Bíblia diz que ele chega agora e o rei fala assim: você só quer carta para ir para lá? Eu vou dizer de novo: você só quer isso só? Aí ele disse assim: me dá carta também, porque eu quero passar ali no rio. Ali tem um homem por nome de Asaf, e esse homem ele toma conta de todo o jardim do rei. Me dá madeira boa. Me dá madeira boa. Por que, meu Deus, madeira boa? Porque o que eu vou fazer é coisa boa. Então, para fazer coisa boa, tem que ter material bom. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele viaja. Quando ele viaja, a Bíblia vai nos ensinar que ele viajando, ele agora chega durante 3 dias, ele está de noite, vendo tudo caído. E ele começa aparecendo. A Bíblia diz que ele deixa todo mundo de lado, porque tem coisas, irmão, que é só para eu e você fazer. Então ele deixa todo mundo de lado e ele vai caminhando. A Bíblia diz que nenhum animal dele andou com ele. Começou a andar sozinho. E começou a olhar a porta do vale, a porta do peixe, a porta da ovelha, a porta do monturo, a porta da entrada. Começou a olhar tudo, começou a olhar e dizer: está tudo queimado e derrubado. Só que a Bíblia diz que agora chega. Se coloca de pé. Ele agora chega e começa a caminhar. Quando ele começa a caminhar, ele diz que a mão do Senhor te levou com êxito. Leia comigo aí, Neemias, que nós acabamos de fazer menção da leitura. Ele disse assim, ó: com a mão de Deus me foram favoráveis, e as palavras que o rei tenha me dito. E aí ele disse: levantemos-nos e construímos. Por quê? Porque para nós construir alguma coisa nós temos que estar de pé. Aleluia, Deus. E aí ele disse assim: quando Sanbalate, Tobias e Gesem riram, mas aí ele disse assim, ó: o Deus do céu nos dará bom êxito. Diga para o teu irmão: pode se levantar quem for. Pode se levantar Sanbalate, pode se levantar Tobias, pode se levantar Gesem, mas a mão de Deus está no teu ministério. A mão de Deus está no teu ministério.